estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu sua mão para mim. Quero convidar os irmãos para me acompanharem na leitura, que se encontra no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Segundo Wilsby, Martim Lutero, quando foi escrever o seu hino Castelo Forte, a inspiração veio então deste salmo, do Salmo 46. Provavelmente o contexto histórico nesta ocasião seja o livramento de Deus. Ele livrou Jerusalém dos assírios no tempo do rei Ezequias. E o escritor deste salmo talvez tenha sido o próprio rei Ezequias. Este salmo ele celebra a vitória de Deus sobre o inimigo. A ênfase do salmo é sobre a presença do Senhor no meio do seu povo e que o seu povo deve se concentrar e descansar nos braços do Senhor, confiar neste Deus Todo-Poderoso. É interessante lembrar que somos povo de Deus e que mesmo em meio a guerras, seja elas internas ou externas,
O Deus que irá nos socorrer é o mesmo que socorreu o povo de Israel em diversas vezes, como socorreu na época dos assírios. Então, nesse salmo, nós aprendemos que descansar no Senhor é viver sem medo. O texto diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Mesmo diante de todas essas coisas, Deus é o nosso refúgio. E aqui refúgio significa abrigo, a rocha de refúgio. Essa palavra declara que Deus é um refúgio confiável, que o seu povo, quando tudo ao seu redor parecer estar desmoronando, ele é confiável. E por que não devemos sentir medo? Por que não devemos temer? Justamente porque esse Deus que é o nosso refúgio, um Deus confiável, um Deus que nos fortalece, um Deus que nos dá força para enfrentar as nossas responsabilidades, para enfrentar os perigos que corremos no dia a dia. Não é um refúgio para que a gente fique ali escondido, mas é um refúgio que nos dá força para enfrentar o inimigo. É essa a imagem que encontramos, por exemplo, em Isaías capítulo 40, no verso 31. Mas os que esperam no Senhor, ou seja, aqueles que confiam no Senhor, que têm o Senhor como seu refúgio, renovam as suas forças, sobe com asas como águias, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. A terra pode mudar, as montanhas podem se estremecer, os mares podem com violência chegar a esses montes. Pode vir terremotos, maremotos. Mas todas as coisas estão sob o controle do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Soberano, a quem nós confiamos, em quem nós descansamos. Essa é a nossa fortaleza. Esse é o nosso refúgio em meio às incertezas da vida. E por isso nós devemos descansar sem medo. Sem medo porque Ele nos dá confiança. Um tempo atrás houve um concurso de fotografias e muitas pessoas mandaram fotografias. Eu não lembro a revista que fez essa promoção, que realizou e idealizou esse concurso, mas uma coisa ficou viva na minha mente. A foto que ganhou o primeiro lugar. A foto era de um pássaro, se eu não me engano, uma gaivota, no meio de uma rocha, o mar bravio se jogando contra essa rocha, as águas indo por todos os lados e essa gaivota bem tranquila. Por que essa imagem me chamou a atenção? Porque lembrou-me muito do Salmo 46. Não é que nós tenhamos coragem em nós mesmos, é porque aonde nós estamos com os nossos pés fincados, é uma rocha sólida, é um refúgio e isso nos dá segurança. E então eu posso descansar no Senhor. Eu posso descansar no Senhor e viver sem medo, porque nós temos um Deus que está sempre presente nas tribulações. É socorro imediato. Esse Deus, sim, é confiável. E por isso nós vivemos sem medo do que a vida pode nos fazer. Passamos por tribulações? Sim. Mas como diz Paulo quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, nós somos mais que vencedores. Uma segunda lição que nós podemos tirar do Salmo 46 é que descansar no Senhor é confiar na sua providência. O texto diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. E Deus ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Descansar na providência de Deus. Confiar na providência de Deus.
o salmista começa falando sobre o rio. Rio, sinônimo de água. Água é um bem precioso ainda hoje em Israel, em Jerusalém. E se você observar, Jerusalém é uma das poucas cidades da antiguidade que não foi construída à beira de um rio. Então, ela tinha uma necessidade maior de água, de uma fonte de água. A fonte de água da cidade vinha do Vale do Cedron. A fonte de água da cidade vinha do Vale do Cedron, até o tanque de Siloé. E isso foi uma obra maravilhosa, fantástica, que foi construída por Ezequias. Tivemos a oportunidade de visitar e é algo impressionante, como ele trouxe água para dentro da cidade, e tudo protegido dos inimigos. Mas mesmo nessa obra tão grandiosa, o salmista está dizendo que, na verdade, sabe quem é o verdadeiro rio? Sabe quem supre com a água da vida? Deus. Há um rio, e esse rio, as suas águas trazem satisfação. Ela traz alegria, felicidade para a cidade de Deus. É lá que mora o Altíssimo. Deus está no meio e nada vai nos abalar. Deus providencia todas as coisas e nós devemos sim confiar na providência de Deus. E é um aspecto, uma característica do ser de Deus que muitas vezes nós esquecemos: a providência de Deus. Não existe sorte, existe providência de Deus. Aquilo que estava para acontecer e sem explicação não aconteceu, e nós olhamos e alguém pode dizer: você teve sorte. Não, foi a providência de Deus. Deus cuidando, providenciando todas as coisas. Jerusalém estava em guerra. Deus é quem iria providenciar a sua salvação. Deus é quem iria destruir os inimigos. Era Deus que ia quebrar o arco dos assírios. E é por isso que o salmista, no verso 8, ele chama: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Veja o que Deus fez. Observe a maneira como Ele nos livrou. Observe a maneira como Ele nos livra. A sua providência é maravilhosa. Ele destrói o inimigo e não só isso, Ele destrói também as armas que esse inimigo tinha para nos atingir. Deixa o inimigo totalmente inoperante. É isso que o salmista está dizendo. É assim que Deus faz. De modo maravilhoso, Ele providencia todas as coisas, Ele nos livra e o inimigo não pode mais nos atacar. Está totalmente destruído, não tem armas para nos atingir. Por isso podemos sim descansar em Deus e confiar na sua providência maravilhosa. Tudo está dentro do plano de Deus. Ele tem tudo sob controle, nada escapa. Deus está vendo os inimigos se aproximando do seu povo. E Ele sim vai cuidar desses inimigos. Ele pode até usar esses inimigos para nos disciplinar, para disciplinar o seu povo. Mas é Ele ainda no controle. Mas se não for por disciplina, quando se levanta o inimigo, Ele destrói esse inimigo. E Ele não só destrói o inimigo, Ele também acaba com suas armas. Ele destrói as suas armas. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Então, podemos sim imaginar que esse Salmo 46 serviu de inspiração para Martim Lutero compor Castelo Forte, porque ele realmente nos motiva e nos inspira a descansar no Senhor, a descansar sem medo, a descansar confiando na sua providência, mas também a descansar deixando Ele ser Deus. O verso 10 e o verso 11 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 19, verso 19. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reis da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. O contexto desse verso se encontra na oração de Ezequias. Ezequias e os líderes estão orando ao Senhor e permitindo que Deus fosse Deus.
E ele está dizendo: Senhor, nos livra dos nossos inimigos. E Deus livrou. No verso 35 do capítulo 19 de 2 Reis diz: Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu, no arraial dos assírios, 185.000. E, quando se levantaram restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Deus agiu. Ezequias, a liderança de Israel, ficou quieta. E Deus foi Deus, como ele sempre faz. É por isso que o salmista aqui está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa expressão usada pelo salmista é uma das mais fortes das Escrituras. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O termo aquietai-vos quer dizer literalmente não mexa em nada, não toque em nada. E isso até é um insulto para nós, porque nós gostamos de mexer em tudo. Nós queremos consertar tudo. É assim que nós pensamos. Nós achamos que podemos sim dar uma melhorada em uma coisa, em outra. E isso com relação às coisas de Deus, também pensamos assim. Então, ficar quieto, não mexer, é algo difícil e muitas vezes parece um insulto aos nossos ouvidos egoístas. Há um momento certo para agir, mas até que chegue essa hora, devemos deixar que Deus trabalhe livremente, a seu tempo, a seu modo. Como diz o salmista, nós devemos nos lembrar que Deus permite momentos turbulentos para que a nossa fé cresça, para que Ele seja exaltado. Como diz o verso 10, aquietai-vos e deixai que eu sou Deus. E nas turbulências eu serei exaltado. É nesses momentos que eu serei engrandecido. E é também nesse momento que a tua fé vai crescer. Deixa Deus ser Deus. É o que o salmista está dizendo. É isso que ele está nos ensinando. E o salmista nos dá motivo para ficarmos quietos e deixar Deus ser Deus. Ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa expressão Senhor dos exércitos é a expressão que aparece lá em 2 Samuel, capítulo 17, verso 45, quando Davi vai enfrentar Golias. Davi diz: você vem a mim com espadas, você vem a mim com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Davi diz: olha, se prepara, Golias, que é o Senhor dos exércitos que vai comigo. O objetivo é sempre, nessa expressão, enfatizar o grande poder de Deus. Os profetas foram os que mais se referiram a Deus com essa expressão, o Senhor dos exércitos. E o salmista está dizendo: sabe por que você deve ficar quieto? Sabe por que você deve descansar no Senhor e deixar que Ele seja Deus? Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas não é só isso. Ele diz, Ele também é o Deus de Jacó. A expressão Senhor dos exércitos também aponta para a onipotência de Deus. Deus tem todo o poder. Mas não é só com isso que o salmista ele nos motiva, ele ainda nos dá um segundo motivo. Ele diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus da aliança, aliança eterna que ele fez com o seu povo, Abraão, com Isaque e com Jacó. Uma aliança de fidelidade com o seu povo. É esse Deus de aliança que é o nosso refúgio. Não é só o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Onipotente. É também aquele que faz aliança, que fez aliança com o seu povo. Por tudo isso, devemos descansar no Senhor, nos aquietar e deixar Deus ser Deus. O que deixa você inquieto? O que faz com que você tenha a tendência de desviar os olhos de Deus? O que faz com que você viva uma vida medrosa, com medo de tudo e de todos? O que faz você pensar que esse mundo ele caminha com suas próprias pernas, que não existe quem o controle? Aprenda com o salmista, aprenda as lições. Descanse no Senhor. Ele é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio em meio às incertezas da vida. Então nós devemos descansar sem medo,
Descansar no Senhor. Descansar no Senhor porque a sua providência é maravilhosa. Olha o que Deus já tem feito no meio do seu povo. Olha o que Deus tem realizado no meio do seu povo. Tudo não foi uma questão de sorte, de por acaso, mas sim da providência de Deus. Tudo o que acontece é providência de Deus em nossa vida. Tudo o que acontece, as vitórias que alcançamos, o suportar das derrotas, tudo é providência de Deus. É Deus agindo em nossa vida de forma a nos fortalecer e o seu nome ser exaltado. Descanse no Senhor, fique quieto e deixe Deus ser Deus. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus de Jacó e é esse Deus que está conosco. Ele é o nosso refúgio. Devemos então descansar no Senhor. Que Deus possa estar nos abençoando e que essas lições elas possam ser vividas por nós. Vamos orar. Deus Santo e Eterno, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, por tua providência. Te agradecemos, Senhor, porque tu és soberano. Tu és onipotente. E tu tem um controle de todas essas coisas, de todas as coisas. Tudo está em tuas mãos. Então nós queremos te rogar que tu possa, Senhor, fazer com que o nosso coração, com que a nossa mente possa estar sempre, Senhor, voltada a reconhecer quem tu és e assim descansar em ti. Deixar, Senhor, todas as nossas frustrações, deixar, Senhor, todas as nossas angústias diante do teu altar e sabendo que tu, Senhor, nos consolará, como também, Senhor, entregar as nossas alegrias, as nossas vitórias, porque vieram de ti. Foi tu que nos supriu, foi tu que nos deu a capacidade de conquistar cada uma delas. Em tudo nós possamos descansar em ti. Essa oração que fazemos no nome santo do nosso Senhor, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque sou teu Deus. Eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço,
eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Porque eu sou teu Deus.